pesquisar, e os filhos de Penina em nenhum momento é falado aqui o nome deles. Os filhos de Penina não eram reconhecidos diante da palavra do Senhor. Então, muitas vezes a gente chora, a gente fica... E naquela época, hoje não é muito assim, mas se a mulher não pode ter filho, a mulher fica triste. E naquela época era questão de honra. Quanto mais filho, mais honra. Quanto mais filho, mais próspera. E aí Ana sofria amargamente porque ela não tinha filhos. Então, Penina, a igreja fecha que o céu não menciona. Isso mexeu, eu falei, meu Deus, às vezes a gente está tão preocupado em gerar, mas o que nós temos gerado? Será que o que nós temos gerado tem agradado ao Senhor? Ou nós temos gerado algo que não é mencionado no céu, que o Senhor nem conhece? Como Ofni e Finés, que eram sacerdotes, mas eles não conheciam Deus. Muitas das vezes a gente acha que é só agora, isso já está desde a época de Moisés. Então isso sempre aconteceu. E Deus deixou aqui na Bíblia para a gente entender que conosco não vai ser diferente. Nós vamos nos deparar com sacerdotes que não servem ao Senhor do jeito que tem que ser, com pastores que não servem ao Senhor do jeito que tem que servir, por membros que não adoram o Senhor do jeito que tem que adorar. Mas é para nós não ficarmos olhando para isso. Nós temos que quebrar de uma vez por todas as nossas vidas. Mas eu não busco porque o fulano faz isso. Eu não vou porque o fulano faz aquilo. Que os nossos olhares vão estar no Senhor. Independente daquilo que o outro faz do nosso lado, nós não venhamos nos contaminar. Não vamos deixar a frieza do coração de outros nos esfriar. Mudar aquilo que nós vemos de Deus, aquilo que nós cantamos de Deus, aquilo que Deus tem para cada um de nós aqui nesta noite. Penina tinha aquilo que Ana não tinha: filhos. Na cultura hebraica, fertilidade era símbolo de honra, de força e reconhecimento social. Penina parecia bem sucedida, porque uma mulher que tinha um monte de filhos, na sociedade ela era uma mulher bem sucedida. Mas a palavra vem nos dizer nesta noite que os filhos de Penina não foram reconhecidos no céu. A gente não vê ninguém falar. E aquilo me causou uma curiosidade, que eu falei, qual é o nome do filho de Penina? Eu fui pesquisar. E eu procurei. E aí a Bíblia não menciona os nomes dos filhos de Penina. Então, às vezes a gente está olhando o irmão, ou o vizinho, ou o outro que prospera, que tem muitos filhos. E isso aí não é só filho de sangue, não. É tudo aquilo que a vida da pessoa está fazendo, está ganhando, eu estou conquistando. Mas será que tudo tem conquistado tem chegado no altar do Senhor? Será que é para o Senhor que nós temos conquistado? Nós falamos que nós somos servos do Senhor, nós gastamos a nossa vida por Ele, nós queremos fazer a vontade dEle, mas o que é que eu e você tem conquistado? É para o Senhor? Aquilo que eu tenho gerado tem glorificado o nome do Senhor? Então o que nós vamos aprender esta noite? Nós temos que parar de olhar para o irmão que conquista, para o vizinho que conquista. Nós temos que parar e falar, Senhor, eis-me aqui, o que eu tenho conquistado é para o Senhor. Muitas vezes, irmão, nosso escudo até demora a chegar. Mas quando a gente faz para o Senhor, no tempo certo, vai florescer, vai frutificar. Eu falo para a gente estar aqui no bairro, desde 2013. E a gente ficou lá na esquina, e a gente ficava lá sozinho. Eu tive uma oportunidade de falar de Jesus lá nessa esquina. Eu falei nesse mesmo texto, sendo que eu falei em outra área, em outra parte. Então eu digo aqui, se o seu fruto, se você acha que o seu fruto está demorando, você não desiste. Você continua crendo, porque Ana não desistiu. Ana não desistiu. Ana chorava. A palavra de Deus diz que Ana chorava amargamente. Ana era uma mulher triste, porque ela pediu um filho ao Senhor e o Senhor não dava. Eu não sei o que você tem pedido ao Senhor. Eu não sei o que você tem esperado do Senhor na sua vida. Mas que você não desista. Que você chore se for necessário. Mas que você não desista. Ana, ela não desistiu. Ana chorava. Penina produzia. Eu não sei quantos anos, porque fala que Penina tinha vários filhos.
10 filhos, não sei quantos filhos Penina tinha, para a gente entender quanto tempo que ela chorava. Toda vez que você subir para a casa do Senhor, com uma pessoa do teu lado, te perturbando, falando que você... Imagina as coisas que ela devia falar. Mas a Ana, ela não desistiu. Ela se manteve firme no altar do Senhor. Ela se manteve firme porque o Senhor... Ana conhecia o Deus que ela servia. E no tempo certo, Deus trouxe a bênção para a vida dela. É exatamente aqui que nasce uma das analogias mais fortes da igreja moderna. Existem igrejas que parecem extremamente férteis. Igreja, eu estou falando de cada um de nós, porque nós somos a igreja do Senhor. A gente acha que a gente é nossa, a gente olha para esse, olha para aquele. Que está, olha, está acontecendo, ele está conseguindo, ele está acontecendo. Agora, só no nosso olhar. Porque muitas vezes, diante de Deus, muitas igrejas crescem rapidamente, acumulam seguidores, constroem grande estrutura, dominam redes sociais, vivem de números, visibilidade, tudo parece impressionante. Mas existe um detalhe profundamente revelador no texto bíblico. A Bíblia nunca menciona os filhos de Penina. Muitas das vezes a gente fica olhando, a gente fica olhando o nosso vizinho, a gente fica olhando o do outro, a gente fica olhando as famílias, mas Deus está mostrando aqui para nós. Muitas das vezes os frutos que nossos olhos têm visto não passam daqui. E nós que somos servos do Senhor, nós temos que gerar frutos que agradem o Senhor. De uma vez por todas, que nós venhamos não ficar preocupados com o que o fulano tem gerado, com o que o outro tem gerado, que você venha se preocupar com o que você tem gerado. Então, que nós vamos aprender com Ana. Obrigada. Ela produziu quantidade, quantos filhos Penina produziu, mas ela não deixou um legado. Muitas das vezes a gente produz muita coisa, mas e quando nós passarmos aqui, será que nós vamos deixar um legado? Com aquilo que eu tenho vivido, com aquilo que eu tenho feito, com aquilo que eu tenho produzido? Qual é o legado que nós vamos deixar quando o Senhor Jesus nos tirar daqui? Sabe, não, coisas não têm valor nenhum no céu. Coisas ficam aqui. O nosso legado tem que ser aquilo que eu tenho, a família que Deus me deu. Será que eu tenho colocado a minha família no altar do Senhor? Será que a minha família faz parte do altar do Senhor? A igreja que a gente está, aonde a gente vive, será que nossos irmãos, a gente tem colocado eles diante do Senhor? É o legado que nós temos que deixar aqui. Irmãos, a gente já sabe que tudo que a gente constrói, isso aqui, tudo vai ficar por aqui. A gente vê a luta que vai construir isso aqui, como o pastor sofre. Mas isso vai ficar por aqui, porque isso aqui Deus não vai levar. Deus vai levar eu e você. Mas para isso nós devemos buscar o que eu tenho produzido. Qual é o fruto que eu tenho produzido? O que eu tenho gerado? Derrubar isso aí, Léo, fica quietinho. Então aqui diz, ela produziu quantidade, mas não legado. Produziu movimento, mas não pertencem a Deus. Penina, ela ia toda vez com Ana e com Eucana na casa do Senhor. Mas os filhos dela não são conhecidos diante de Deus. Hófine e Finéias eram sacerdotes da casa de Deus. Mas a palavra de Deus diz que eles não conheciam Deus. Eles viviam no altar, mas o Deus do altar não conhecia eles. E que a gente venha ficar atento. Será? O que eu e você, qual é o legado que nós estamos deixando? O que nós temos gerado? O que a nossa geração está gerando? Qual é o legado que a nossa geração vai deixar aqui para aqueles que vierem depois de nós? Penina teve filhos sem nome. Aí vamos aqui, ó. A igreja de Ana não é estéril. Ela apenas não vive de aparência. Seu fruto talvez demore, mas quando nasce, carrega propósito eterno.